Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Graça. Nesse momento vamos cultuar o nosso Deus e eu queria convidar você que está nos assistindo a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 121, um salmo bastante conhecido de todos, mas que vale a pena relembrar. Aqui está falando que Deus é o fiel guarda dos homens. Aqui na palavra de Deus diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Como é bom, como é maravilhoso saber que temos esse Deus, que é o guarda que não dormita. Nós sabemos que a pessoa mais importante que tem muitas vezes aqui na nossa terra tem uma segurança pesadíssima, com muitas pessoas, muitos guardas, e muitas vezes esses guardas falham, esses guardas dormem. E o nosso Deus não, nosso Deus ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. E nós sabemos também que ele é a nossa sombra, a nossa direita. Imaginou, você já imaginou? A sombra ela não separa da gente em momento algum. E aí nosso Deus ele nunca vai nos desamparar e nunca vai nos deixar. Então esse é o nosso Deus, em quem nós devemos a cada dia confiar, cada vez mais e mais. Então o Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. E Ele sabe, nós sabemos também que Deus ele guarda também a nossa saída e também a nossa entrada. Então nós devemos sempre confiar e descansar nesse Deus. Então nós temos o privilégio e um coração grato por esse Deus nos guardar e sempre nos proteger, como Ele tem nos protegido. Então por isso nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome desse Deus, e vamos cantar, vamos louvar o nome desse Deus, sabendo que Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. Então Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso diretamente a Ele. Então que Deus nos abençoe. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é o Deus que domina sobre toda a terra, ó Pai, sobre todos os seres vivos, ó Pai. Te louvamos porque a criação, ó Pai, também te adora, porque podemos contemplar, ó Pai, o quão grandioso Tu és através de toda essa criação. Pai, que o Senhor possa tocar nossos corações, nos quebrantar cada vez mais, para que possamos ouvir Tua palavra, ó Pai, e compreendê-la, para que possamos também guardá-la em nossos corações. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, ó Pai, e nos dê o desejo de nos tornarmos cada vez mais imitadores de Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa colocar em nós, ó Pai, essa força, Pai, que vem do Senhor, para lutarmos cada vez mais contra a nossa natureza pecaminosa. O Senhor nos abençoe em amor, que neste momento o Senhor possa unir, ó Pai, a Tua igreja, os irmãos, e que possamos sempre estar, ó Pai, zelando um pelo outro, buscando, ó Pai, servir uns aos outros, ó Pai, porque este é o nosso propósito aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Passamos a palavra para o pastor. Olá, bom dia, tudo bem? Que bom que você está aí, que nós podemos juntos conversar sobre algo que diz respeito à minha vida, diz respeito à sua, diz respeito à nossa história. É justamente o Evangelho, o poder de Deus, que pode nos mudar e nos moldar constantemente. Hoje eu quero conversar sobre algo que de fato é delicado, mas é algo que tem se intensificado nesse período da pandemia, nesse período onde as pessoas estão ficando fora daquela rotina normal. Eu quero te convidar, de uma maneira muito especial, a conversarmos, olhando pela palavra de Deus, a respeito de ansiedade, a respeito de preocupação. É algo que eu tenho certeza que se você não enfrentou,
mais cedo ou mais tarde enfrentará. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas o que a palavra de Deus diz sobre essa temática? Existe uma solução? Existe uma orientação? E é isso que eu quero te convidar para, nos próximos minutos, conversarmos a respeito dessa temática. Uma expressão que comumente nós ouvimos é: não se preocupe, seja feliz. Esse é o conselho dado em canções, em poesias, até mesmo de alguns amigos nossos, né? Mas para quem enfrenta essa luta, esse conselho ele é altamente simplista. É mais fácil ser dito do que ser praticado. Você sabe disso, eu também sei disso. Talvez não haja outro problema que atormente mais o ser humano do que a preocupação com a ansiedade. A preocupação ela pode surgir de repente, ela pode ser a nossa companhia diária, pode nos tirar o sono, minar a nossa alegria, esgotar as nossas energias, arruinar os nossos relacionamentos, agravar problemas físicos. Para alguns a preocupação ela é crônica, ela resulta em incapacitação. Para todos nós a preocupação é um dos pecados mais típicos da vida diária. Mas a boa notícia é que a preocupação ela é um problema que tem solução, justamente pela graça de Deus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Deus ele vem dar aos crentes tudo quanto necessitam para lutar contra a ansiedade e vencer essa preocupação. Deus ele dá esperança ao crente para vencer a preocupação. Creia nisso. O que você deve fazer então para lidar com essa questão da preocupação? Como tratar com ela? Como enfrentar a ansiedade quando ela surge? Podemos nos alegrar de fato, o fato que a Bíblia ela é a palavra viva de Deus e ela tem respostas eficazes para esse problema tão constante. Convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, do versículo 19 ao 34. Jesus ali, ele fala a respeito da preocupação. Mas antes de examinar a palavra de Deus, eu quero oferecer para você que está me vendo, um pouco de esperança. O próprio fato de Jesus falar sobre preocupação significa que Deus tem resposta para o seu problema, para o meu problema. Você não está à mercê de psicologias humanistas, de forma alguma. No que diz a respeito à resposta de problemas da sua vida, o crente em Cristo ele não precisa depender de ideias e teorias humanistas, de maneira alguma. Como cristão, você dispõe da Bíblia para ensiná-lo a lidar com essa questão que é tão complexa, eu sei disso. O próprio Deus garante ajuda e esperança para as pessoas preocupadas, como você e como eu. E nós vamos ver isso um pouco nessa manhã. Além disso, em Mateus 6, o fato de Jesus estar se dirigindo aos seus discípulos é fonte de esperança para nós. Por que eu digo isso? Porque isso garante que os crentes em Cristo, nós, eu e você aí, nós também podemos lutar com essa questão da preocupação e encontrarmos uma solução. Até mesmo os filhos de Deus ficam ansiosos. Eu sei que você fica, eu também fico. Deus sabe disso, só que Ele quer nos libertar progressivamente de todas as nossas preocupações. A palavra do nosso Senhor, ela transborda de esperança. E tem muita esperança na palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver. O que Jesus diz a respeito da preocupação? Ele diz que é algo errado. Ele proíbe por nada menos do que 3 vezes no mesmo texto. Ele diz: não andeis ansiosos. Versículo 25, 31 e 34. Preocupação, portanto, ela é pecado. O apóstolo Paulo repete essa proibição também lá em Filipenses 4, 6. O que ele diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Todavia, saber que a sua preocupação ela é pecado, isso não deve desencorajar. Pelo contrário, há esperança. Justamente por se tratar de um pecado, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como você e como eu, para perdoar-nos, para nos ajudar a mudar o nosso padrão, esse padrão de comportamento que nós precisamos mudar. Embora Deus possa não mudar a situação difícil, o que de fato está preocupando, Ele é especialista em perdoar. Ele em purificar e ajudar pessoas que estão preocupadas. Creia nisso. Ele quer transformar a sua vida em meio às situações mais difíceis que você possa estar passando. Sei que alguém poderia perguntar:
por que a preocupação é pecado? Não sei se você já fez essa pergunta. Ela é tão comum, tão natural, todos ficam preocupados. A preocupação mostra que nós estamos levando a vida a sério. Não é melhor ficar então um pouco preocupado do que ser insensível, ser indiferente, apático para com o mundo ao redor? Talvez a pergunta seja, o que há de errado com a preocupação? Por que ela é pecado? Jesus Cristo. Quero dizer que Jesus Cristo responde essa pergunta lá em Mateus 6, de 19 a 34. Ele não apenas proíbe a preocupação, mas ele apresenta as razões pelas quais ela é errada. De fato, ela é errada. Ela revela as raízes pecaminosas da nossa ansiedade por meio das diversas ilustrações contundentes. E eu quero ver isso com você um pouco nessa manhã. Primeiramente, ele vai nos mostrar que a preocupação ela é idolatria, é a solução, e a solução é arrependimento, não tem outro caminho. Lá no versículo 19, até o versículo 25, depois você pode acompanhar, Jesus diz que a preocupação ela é totalmente uma idolatria. Idolatria ela significa adorar alguém ou alguma coisa que não é Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Também significa, em outras palavras, entregar-se a alguma pessoa, algum alvo, algum ideal, um objeto que não é o Senhor. Então isso é idolatria. A idolatria ela envolve apegar-se de coração a um salvador, a um refúgio falso, exaltar os desejos pessoais acima do Senhor, servir a algum outro Senhor que não seja Deus. E a preocupação, ela revela a idolatria do nosso coração. É difícil ouvir isso, né? Mas a sua preocupação é sinal de que, de alguma forma, você está confiando em si mesmo e alicerçando a sua vida em outras coisas ou pessoas que não são o Senhor. Por isso que a sua ansiedade ela é um indicador, digamos que automático, né, de um coração que não está plenamente, seguindo inteiramente ao Senhor, mas que temporariamente está indo atrás de alguma outra coisa. Por isso que lá no versículo 25 Jesus diz, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos. A expressão por isso, ele leva-nos de volta ao contexto lá do versículo 19 até o versículo 24. Nessa passagem Jesus está tentando mostrar como que esse negócio que nós chamamos de idolatria compete com Deus e compete de três maneiras. Inicialmente eu quero ver essas três maneiras, como ela compete. Primeiro, a preocupação ela revela que você busca e confia em tesouros que competem diretamente com Deus. Eu estou dizendo isso porque Jesus diz que devemos juntar tesouros no céu e não tesouros perecíveis aqui nessa terra. As coisas de Cristo, as coisas do seu reino, elas são imperecíveis. Muitas das suas preocupações envolvem coisas terrenas. Não sei se você já parou para pensar, trabalho, casamento, dinheiro, bens materiais, saúde, filhos e outras coisas. São coisas terrenas, perecíveis. Você fixa nelas a sua atenção de tal maneira, prende o seu coração a elas e vive constantemente preocupado com essas coisas, com quando, como e se e quão depressa elas podem perecer ou falhar. E essas coisas acabam. Eu preciso dizer isso para você, é óbvio, mas elas acabam controlando a sua mente e controlando as suas ações. Tudo que você valoriza de extremo governa a sua vida. Tudo. Por quê? Porque os seus tesouros exercem controle sobre você. Nós precisamos compreender isso. Não acumuleis, né, para vós tesouros sobre a terra. O que diz o texto lá? Onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrão escavam e roubam, mas diz, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu. Tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Essa é a palavra de Deus, porque ele diz, onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Os tesouros celestiais eternos incluem todo o bem que temos em Cristo. Cada joia da herança preciosa que a morte de Cristo Jesus nos garantiu. Enfim, o maior tesouro que temos é o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo e o amor do seu Filho. Por isso que ele diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não está escrito isso lá em Gênesis 15? Deus revelou
a si mesmo como tesouro. Olha que tesouro maior que nós podemos experimentar. Um dos salmos defende essa verdade da seguinte maneira. Diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, da minha herança, para sempre e sempre. Não é isso que está no Salmo 73, no versículo 25? Ver Deus e gozar para sempre da sua presença, desse cordeiro, supre de longe, em peso, os brilhos, as quinquilharias perecíveis que loucamente damos valor aqui nessa terra. Segundo, concorre com o nosso coração, porque a preocupação ela revela que você olha para a vida com olhos que competem com Deus. O versículo 22, o versículo 23 fala justamente isso. Olhos bons trazem a luz de Deus para o corpo, enquanto que os olhos maus resultam em trevas. Já parou para pensar nesse versículo? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será como trevas. O texto é bem claro. Cristo é a luz. Os teus olhos estão postos nele ou em outras coisas? Eu preciso fazer essa pergunta. Quando os seus olhos deixam de ser bom, deixam de estar firmados em Jesus e no seu reino. Aí você, então, é tomado pelas trevas da preocupação. Isso, ela se torna uma preocupação crônica e vai invadindo, trazendo aquela ansiedade intensa. A sua visão fica nublada, limitada aos momentos das coisas terrenas. Nós passamos por isso. Não é de admirar, então, que as Escrituras elas nos convidam a buscar as coisas da onde? Lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Colossenses 3, capítulo 1, fala sobre isso. Volte seus olhos para Jesus. Essa é a orientação. Contemple o seu rosto maravilhoso. As coisas da terra elas ficarão cada vez menores à luz da sua glória. Cada vez menor, comparando com a sua graça. Segundo, terceiro, eu quero que você grave, que a preocupação ela revela que você serve a outros senhores que competem justamente com o nosso Deus. O versículo 24 fala sobre isso. Então, senhores e escravos, eles exigem lealdade exclusiva. É impossível servir ao mesmo tempo a dois senhores. Você já ouviu esse texto? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? A Bíblia nos orienta, Alice, porque ou você há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Isso vai acontecer. Então a Bíblia nos orienta. Não podeis servir a dois senhores. Não é possível servir às riquezas e a Deus. Jesus declara que se você não pode servir a Ele e a outro alguém, a algo mais, seja o dinheiro, seja algum objeto, seja uma preocupação ou qualquer outro Deus. Não é possível. A Bíblia nos orienta. Quando você deixa de seguir a Deus, o Deus verdadeiro, você começa a buscar por si mesmo. Você começa adorando a outros deuses. Muitas vezes nós somos o nosso próprio Deus. As coisas com as quais você se preocupa revelam os seus ídolos. Atenção! Agradar ao cônjuge, um perfeccionismo legalista, os seus filhos, dinheiro, vingança, sucesso e tantos outros mais. Um grande teólogo afirmou certa vez que a preocupação ela é uma tentativa de destruir um único Deus que no seu senhorio nos cria e redime. Então, em vez de confiar em Deus, nós nos submetemos, né, e em vez de nos rendermos, submetemos à sua vontade, sua verdade, que é boa e agradável. Então, aquele que vive preocupado, de acordo com o texto, ele revolta-se, busca a sua autonomia, a sua independência em relação a Deus, em quem ele vive, em quem ele existe, em quem ele se move. Eu quero te dizer, meu amigo, sempre que você estiver preocupado, verifique o estado da sua fé. Você está confiando em quem? Você está confiando em quem? Você está olhando para quem? Você está seguindo quem? São perguntas. Esse algo, esse alguém que não é Deus, que é objeto da sua idolatria, do seu coração, é uma fonte certa de preocupação. Nós precisamos atentar a isso. Ninguém, a não ser Deus, das Escrituras, o Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, apenas Ele, unicamente Ele, é suficientemente poderoso, bom,
sábio para cuidar de você e de mim e nos orientar. Ele é um Senhor bondoso, um Deus fiel, um refúgio seguro, merecedor de toda a nossa confiança. Ele sim, ele tem. É incomparável com relação aos seus substitutos que muitas vezes nós procuramos. Enquanto o nosso antigo senhor, o pecado, ele é terrível, ele paga os seus escravos com salário de morte. O nosso novo Senhor, nosso Deus, ele dá liberalmente aos seus escravos o que nós chamamos de dom de santidade e da vida eterna. Não é isso que está aí lá em Romanos 6? Então, arrependa-se de seguir os falsos senhores, falsos deuses, os falsos refúgios, e renove a sua fé em Deus. Em Deus, nosso único, suficiente Salvador. Estamos caminhando para o final. Quero dizer que preocupação, a incredulidade e a solução é a fé. Nos versículos 25 a 34, Jesus nos dá essa segunda ilustração para percebermos essas raízes da nossa preocupação. Você precisa pensar sobre isso. A preocupação ela é fruto de incredulidade remanescente ainda aqui, lá no nosso coração. Jesus ele identifica aqueles, né, que se preocupam com pessoas de pequena fé. Sabia disso? Lá no 6:30 ele fala sobre isso. E sabe, a quem Jesus está falando não são pessoas pagãs. Não, ele está se dirigindo para os seus discípulos. Isso. Ele não diz que você não tem fé. Não, não é isso. Mas que tem só uma pequena fé. Portanto, quando um crente está preocupado, e isso acontece, a preocupação ela origina-se de uma pequena fé. É isso que o texto diz, da incredulidade, daquela dúvida remanescente que está até por enquanto no seu coração, no coração do cristão, mas que Deus pode trazer a liberdade. Então, conforme nós vimos anteriormente até agora, Jesus ele proíbe a preocupação. É difícil ouvir isso, né? Mas isso não é tudo. Ele também apresenta razões para que eu e você nós não nos preocupemos. E essas são centradas no caráter, nas promessas do Deus Pai. Preocupar-se é negar, de modo prático, o poder e a sabedoria e o amor de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? É negar, dizer que não podemos confiar em Deus. Você, na situação que você está enfrentando, é dizer que Ele não é suficiente para nós. Preocupar-se é esquecer que o pleno alcance das implicações da identidade como filho que nós temos com Deus. Filhos escolhidos, adotados, profundamente amados. Jesus ele vem e dá fundamentos para que eu e você, para que nós venhamos evitar a preocupação e assim venhamos nutrir a nossa fé. O Deus que cuida dos pássaros, que cuida das flores, é o seu Deus. E para Ele você vale muito mais do que os pássaros e do que as flores. Por isso vos digo, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Pode falar comigo. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele continua, ele diz o que mais? Não é a vossa vida mais do que o alimento? E o corpo muito mais do que as vestes? Observai as aves lá do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, o nosso Pai Celeste, Ele a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Ele nos faz essa afirmação. Esse belo texto continua e lá no final ele diz, ele afirma, né? Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim, ele diz, né? A erva que cresce no campo, que hoje existe e amanhã ela vai ser lançada no forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé, está lá, capítulo 6, do versículo 25 a 30, ele diz isso. Se Deus cuida das plantas e dos animais, quanto mais Ele cuidará de você. Já pensou nisso, meu amigo que é cristão? Você que foi criado à imagem dele, você que foi resgatado pela morte e ressurreição do seu precioso Filho, você que foi selado pelo Espírito Santo. Os pássaros, as flores, eles não foram criados à imagem de Deus. E ainda assim, eles são sustentados por Deus. Imagine você diante das suas preocupações. Afinal, Deus não enviou o seu Filho para assumir a
a nossa forma, a forma humana, e não foi, Deus não assumiu a forma de planta ou de animal, mas para assumir a sua forma, a forma humana, para ser como um homem, como nós. Então Deus vem e sacrifica o seu Filho amado, não para comprar pardais, comprar lírios. Além disso, Jesus diz que você não deve se preocupar, porque a preocupação ela é uma característica dos gentios, não daqueles que pertencem ao Pai Celestial. Esse é o convite dele, né? E a gente precisa ter atenção do que a palavra de Deus nos traz. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Já fez esses questionamentos? Ele diz, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Sim? Pois vós, né, o vosso Pai Celeste, sabe dessas necessidades, sabe de todas essas necessidades. Gentios, idólatras, incrédulos, eles buscam ansiosamente coisas deste mundo. Mas crentes em Cristo Jesus, eles devem viver de modo diferente, bem diferente. Você tem um pai nós chamamos de Pai Celestial, que conhece todas as suas verdadeiras necessidades. E ele nos supre essas necessidades. Ele cuida do seu povo. Jesus ele nos encoraja, lá no capítulo seguinte, né, desse texto, ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, né, que estás nos céus, né, dará coisas boas ao que pedirem. Mateus 7 fala justamente sobre isso. Então, preocupar-se é duvidar do seu conhecimento, do poder, da bondade que Deus tem para com mim, para com você. Crer na bondade de Deus é viver é livre dessas preocupações. John Piper, ele comentando esse texto, o pastor John Piper, ele diz que Jesus diz que a raiz da ansiedade é uma fé insuficiente na graça futura do nosso Pai. Difícil, né? Quando a incredulidade ela toma conta do nosso coração, ele diz que um dos efeitos é justamente a ansiedade. Nós precisamos refletir sobre isso. A raiz que causa ansiedade é a falta da confiança em tudo quanto Deus promete ser para nós em Cristo. Então nós precisamos nos atentar quanto a isso. Eu te convido a ter atenção a essa observação perspicaz que Piper faz, que a preocupação ela surge justamente na nossa incredulidade remanescente de uma fé deficiente que ganha o controle do nosso coração. A solução é crer em Jesus, nas suas promessas, crer no seu evangelho, confiar em Deus, que tudo quanto Ele tem, aquilo que Ele prometeu ser para nós na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos crer, essa é a solução. O antídoto, eu diria, para a preocupação seria confiar em Deus. Você e eu precisamos substituir essa ansiedade pela atenção crescente nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto. É isso que Jesus ele afirma quando ele diz para nós, aquele texto bem conhecido, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A solução para a preocupação, então, ela está em buscar o Senhor, crer em suas promessas e orientar toda a sua vida pelas prioridades dele. Ele diz, não temais, ó pequeninos. Lembra desse texto? Pequenino rebanho. Porque o vosso Pai se agradou em dar a vós o seu reino. Dar a vós o seu reino. Lucas 12 fala justamente isso. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Confiar nas promessas relativas ao seu reino, nas coisas dessa terra. Deus garante que vai nos dar aquilo que Ele prometeu, aquilo que nós necessitamos verdadeiramente. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não é isso que está em Romanos 8, 32, esse belo texto? Nenhuma das promessas que ele nos fez deixou de ser cumprida. Ele é um socorro bem presente nos momentos de necessidade. Talvez você já experimentou disso. Deixe que as garantias oferecidas pelo reino de Deus impulsione a sua fé, venham alavancar a sua fé e dissipem todas as preocupações. Jesus conclui a sua mensagem fazendo um apelo, né, para aqueles que se deixam vencer pela preocupação. Ele diz lá no final, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta ao dia o seu próprio mal. O versículo 34 diz. A preocupação não tem poder para melhorar o seu futuro. Nós precisamos entender isso. Pelo contrário, essa preocupação ela nos distrai das responsabilidades do presente. Ela mina as nossas energias, ela esgota a tua vitalidade. Também faz com que você não desfrute da alegria do presente. Tantas coisas que Deus tem dado no presente, as bênçãos da provisão de Deus. Essa preocupação acaba nos roubando justamente todas essas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Finalizando, eu queria dizer que você que está nos acompanhando, sempre que você estiver preocupado então com alguma coisa ou que for tentado aí a se preocupar, saiba que a sua preocupação ela é um sintoma de idolatria e incredulidade, de acordo com a palavra de Deus. Uma incredulidade remanescente lá no seu coração e que precisa ser tratada. Há alguém ou alguma coisa que está controlando a sua vida no lugar de Deus? Você já fez essa pergunta? Há alguma verdade ou alguma promessa a respeito de Deus que você está deixando de abraçar? Será que alguma mentira que você está aceitando em seu lugar? O que você deve fazer? O que você deve fazer? Converse com o Senhor a respeito das suas preocupações. Converse com Ele. Isso mesmo. Tem aquele tete-a-tete, né? Admita ficar preocupado, que é um pecado. Confesse esse pecado. Peça que Ele possa ajudar a identificar os ídolos, talvez específicos, as mentiras que estão que estão governando a sua vida. Confesse a Ele. Se arrependa, né, por deixar que os cuidados desse mundo o controlem e por buscar os seus próprios interesses em lugar de buscar as coisas de Cristo. Diga a Deus que você está triste por duvidar das promessas dele, duvidar das promessas do seu filho, do seu reino. Né? Nós precisamos ter essa conversa direta com ele. Ele nos garantiu o selo por meio da morte por causa da ressurreição e nós acabamos duvidando disso. Então peça que Ele te perdoe e te purifique. Mas não pare por aqui, não pare por aqui. Volte para Deus e dedique a Ele a sua adoração. Desfrute das graciosas promessas que Ele tem, mesmo em situações que são inquietantes para a sua vida. Para destruir os ídolos, as mentiras, enche a sua mente então com promessas a respeito de Deus. É isso, faça esse exercício. Então levante-se com uma fé renovada, agarrando-se, né, somente a Cristo, obedecendo a Ele, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, sobre Ele, porque Ele diz que Ele tem cuidado de nós. Não é isso que diz em 1 Pedro 5,7? Então invista suas energias livremente nas tarefas de hoje, nas responsabilidades de hoje, nos problemas dos dias de hoje, com as quais Deus quer que você lide. Preocupação é um desperdício de tempo. A fé ela utiliza melhor o tempo como um dom de Deus. Gostaria de deixar algumas perguntas aqui para você refletir, perguntas que podem te ajudar a aconselhar a si mesmo, examinando a sua preocupação à luz da palavra de Deus. Trabalhe com base nas suas respostas que você vai fazer para você mesmo, enquanto você progride no crescimento contínuo rumo à vitória que você tanto deseja, que é se ver livre dessa questão da preocupação. Primeira pergunta: quais são as áreas, uma ou duas da sua vida que tem gerado preocupação e ansiedade com maior frequência? Quais são as áreas? Pense também. Segunda pergunta: a preocupação é sempre um sinal de idolatria ou incredulidade remanescente? Nós temos conversado sobre isso, fique lá no nosso coração. Então, quais são as mentiras e os ídolos específicos que estão controlando você? Terceira pergunta: que verdades específicas a respeito de Deus e das suas promessas que Ele tem, você precisa abraçar? Quais seriam essas promessas? Quarto, dê um passo específico então para se arrepender, deixando a preocupação, deixando os ídolos, deixando as mentiras. Abrace as verdades de Deus, as promessas de Deus. Peça que Ele te perdoe, que Ele purifique, unicamente com base na morte e ressurreição de Cristo Jesus. E quinto, substitua esses ídolos e mentiras por verdades. Verdades apropriadas,
promessas a respeito de Deus. Creia nessas promessas. Conte com elas diariamente. Por último, responda ao Senhor com os devidos passos de obediência. Qual é a sua tarefa para hoje? Qual é a sua tarefa para hoje? Acho que você tem algumas para poder executar. Como próximo passo, medite em Deus, nas promessas do Evangelho de Cristo Jesus para você. Decore e amplifique as frases sugestivas. Uma frase sugestiva que eu vi recentemente fala assim: pregue o Evangelho a si mesmo, diariamente. Pensou nisso? Você não deve tentar fazer isso sozinho. Então converse com o pastor, com alguém fiel às Escrituras, com um amigo sábio, com um conselheiro bíblico, com um amigo com maturidade na fé, que possa te ajudar com amor, com sabedoria, nessa tarefa de conhecer, de aplicar a palavra de Deus nas situações da sua vida que estão trazendo essa preocupação, que estão trazendo essa angústia à sua alma. Isso é muito necessário. Não tente caminhar sozinho. Procure aplicar essas verdades com a ajuda contínua de outros crentes da sua igreja. Procure um irmão que você confie, para abrir o coração, poder caminhar com você. Enfim, eu quero dizer que Cristo pode transformar uma pessoa preocupada em alguém que confia em Deus. E Ele pode começar a fazer isso hoje, na sua vida, na minha vida, nas nossas histórias. Eu sei que é uma mensagem, uma palavra talvez difícil de compreender, ou dura ao nosso coração, quando ouvimos que a nossa preocupação ela é fruto do pecado, é uma incredulidade, isso demonstra os ídolos que habitam dentro do nosso coração. Mas nós precisamos meditar nessa palavra e que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos traga um entendimento. Eu quero orar com você, eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento para que possamos juntos conversar com o nosso Deus. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que tem poder de transformar. E é isso que nós queremos, ó Pai. Queremos ser moldados, transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos da alma para que possamos perceber aqueles ídolos, as mentiras que nós temos abraçado, para que possamos, por vez, ficarmos libertos do velho homem, podermos abraçar as Tuas promessas, confiar no Senhor, nas promessas do Senhor, termos uma vida pontuada, alicerçada e direcionada pelo Senhor. Como é difícil, Pai. Muitas vezes nós lidamos com essa questão da preocupação. Nós acabamos entregando o nosso coração, despejando ali o nosso tempo, que é um dom do Senhor, em cima da questão de ansiedade. Mas pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que o poder do Teu Santo Espírito possa nos livrar desse pecado, possa arrancar do nosso coração, que os nossos olhos, nossa alma possa se alegrar no Senhor e quem o Senhor é, nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, desse reino maravilhoso que nós fazemos parte. Muito obrigado porque o Senhor, apesar de nós, é misericordioso, tem nos perdoado, tem derramado a Tua graça sobre todos os nossos dias. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Quero dizer que foi muito bom ter você conosco até agora e dizer que daqui a pouco nós estaremos juntos mais uma vez. Às 18 horas aqui mesmo no canal do YouTube, o pastor continuará trabalhando no Evangelho de João, trazendo uma palavra abençoadora para a sua vida. E você é convidado, compartilhe essa mensagem e as outras mensagens com aquelas pessoas que você esteja pensando que de alguma forma possa ser edificado. Tenhamos todos um excelente domingo. Deus abençoe a todos.